Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Mais uma vez estamos aqui reunidos para um estudo do básico, do curso básico da Federação, junto com o SEC. E dessa vez nós vamos estudar um tema bastante interessante, que são as perguntas que se podem dirigir aos espíritos, que estão contidas nos itens 286 a 296 da segunda parte do Livro dos Médiuns. E essas perguntas estão contextualizadas sobre um conjunto de situações que o Kardec previu, entre elas, aquelas que podem ser agradáveis ou desagradáveis para se perguntar aos espíritos, perguntas sobre o futuro, sobre existências passadas e futuras, sobre questões morais, materiais, situação dos espíritos, como é que eles estão depois do seu desencarne, ou como se encontram, enfim, coisas do tipo, a saúde, intervenções, as invenções e as descobertas, tesouros ocultos e outros mundos. Enfim, é um conjunto de questões que são muito ricas e que, de certa forma, nos levam a fazer reflexões bem interessantes em torno desses temas, porque a gente está nessa questão de aprendizado contínuo, A gente ainda se lembra as observações que os mentores do Divaldo e do próprio Chico faziam para eles sobre a importância do estudo. E que para que o estudo tivesse os resultados esperados, era necessário muita disciplina. E que, muito embora cada um afirmassem para seus mentores que tinham estudado, por exemplo, o Livro dos Espíritos ou o Livro dos Médiuns, os livros da obra básica, da codificação, eles sempre diziam que não estavam adequadamente preparados. Então, ainda não estou pronto para calçar as sandálias desses grandes espíritos, que um foi o Chico e o outro é o Divaldo, que nós conhecemos bem as suas histórias, que são muito dedicados à causa do bem e que estudam continuamente. Mas aqui estamos, aprendendo e nos usando a compartilhar um pouco do nosso estudo. No processo inicial das nossas reflexões, eu trago inicialmente as minhas observações preliminares, e observando exatamente o começo dessa segunda parte do Livro dos Médiuns, tem uma mensagem que é muito interessante, que eu gostaria de revisitar ela, que é a seguinte: caberia, antes de tudo, perguntar por que não poderiam seres inteligentes, que de certo modo vivem no nosso meio, se bem que invisíveis por natureza, atestar-nos de qualquer forma sua presença. Eu acho muito interessante esse contexto, porque ainda há um questionamento, principalmente nós que estamos em processo de aprendizado do Espiritismo, do Livro dos Médiuns especificamente, e que nós apresentamos uma certa dúvida sobre a comunicabilidade dos espíritos, ou se não a comunicabilidade dos espíritos, a presença deles entre nós. O que é certo, em nenhum momento da vida estamos sós. Seja nosso mentor, seja um amigo espiritual familiar, seja um obsessor, enfim, todas essas situações fazem parte da nossa relação com a vida. E os espíritos estão ali para todo tempo. E o que é interessante é que, sabendo que eles estão entre nós, muito do que nós pensamos, do que sentimos, do que queremos perguntar, muitas vezes eles já estão prontos para nos responder, porque, de certa forma, por estarem nos acompanhando, já sabem previamente até as respostas que vão dar. E aí vem essa questão da invocação, E para essa invocação acontecer, essa evocação acontecer e nos trazer a cerne o que fazer para ter respostas dos espíritos,
o Kardec elucida nas observações preliminares o seguinte: todo cuidado é pouco quando se deseja formular pergunta aos espíritos. Ou seja, preste atenção, não pergunte qualquer vulgaridade, não pergunte leviandades, não faça perguntas despreparadas, infundadas, né? O próprio Kardec elaborava muitas questões e ele desistiu diversas vezes de fazer perguntas que ele se deu conta de que não ia ter nenhuma fundamentação e que não ia levar a canto nenhum. Então, é importante que você observe a natureza das perguntas e que essa natureza tem que ter uma forma, tem que ter um fundo, ou seja, de que forma eu vou fazer essa pergunta, como, com que contexto e qual é a finalidade, né? Com que objetivo? Então, no que tange à forma, né? As perguntas têm que ser muito bem elaboradas e feitas com precisão, com clareza, para que não gere para os espíritos certas complexidades que eles não vão entender. E quando o assunto exige que haja continuidade, é importante que você defina um método, uma metodologia. O próprio Kardec, né, no início do Livro dos Médiuns, no início do Livro dos Espíritos, esclarece qual foi a metodologia que ele aplicou para elaborar a estrutura do Livro dos Médiuns e dos Espíritos, assim como utilizou essa metodologia para fazer as perguntas aos Espíritos, né? E isso faz com que, quando você elabora um método, as perguntas que tiverem fundamentações ou continuidade, elas se desenrolem naturalmente, sem nenhum entreposto, né? Que não haja nenhuma dificuldade de entendimento, que os espíritos possam nos trazer a resposta dentro do nível de clareza que nós precisamos. E ele complementa: é muito importante a preparação dessas perguntas com antecedência, porque, sendo assim, não vai haver um intercalamento no decorrer da reunião e assim não gera nenhum conflito, não gera nenhuma dificuldade. Isso traz os resultados desejados, né? A obtenção desses resultados faz com que os espíritos, muitas vezes, pelo fato de saberem o que nós estamos pensando, ou até mesmo de já estarem nos acompanhando no desenvolvimento dos estudos, da elaboração das questões, eles já possam nos dar por antecipação, porque eles já sabiam que essa pergunta ia acontecer. O que é importante é que a pergunta, voltando de novo, tenha forma, tenha fundo, ou seja, que ela tenha uma estrutura, tenha um contexto, tenha uma finalidade, tenha objetivos claros, que não tenha vulgaridade. Enfim, é dentro desse contexto que Kardec nos alimenta essa fundamentação para que a gente não fique de forma perdida para esses questionamentos, especificamente no que tange à evocação dos espíritos para a formulação de questões em torno de todas essas temáticas que vai se fazer, se é que vai se fazer, porque evidentemente nós temos que estar estruturados, adequadamente preparados para esse fim. E os espíritos podem ou não dar essas respostas de acordo com o que eles acharem que é necessário. Por quê? Tudo isso tem que ter uma finalidade útil. Se as perguntas que a gente for fazer forem desnecessárias, inúteis, eles não vão nos responder. E isso vai deixar claro que aquele espírito é um espírito bom. Pode acontecer de haver resposta de um espírito leviano? Pode. Zombeteiro? Pode. Mas observe o fundo de novo. Como é que essa resposta está acontecendo? Qual é o contexto mesmo que está sendo apresentado? Que vantagem isso vai trazer para o nosso conhecimento, para o nosso desenvolvimento? E daí a gente chega à conclusão do que Kardec nos diz, né? Que as respostas vão acontecer sempre dentro de uma estrutura. E o que é mais importante,
Muitos espíritos que vão nos responder serão aqueles que têm um laço de afeto conosco. E esse laço de afetos acontece muitas vezes pela contínua relação que você está tendo com ele, não é nem de vidas passadas, é do agora. Porque ele sabe que você está buscando respostas para questões sérias, sem leviandade, sem abuso, sem desrespeito, mas acima de tudo com o propósito de entender. E para encerrar essa parte preliminar, Kardec destaca uma frase que eu acho muito legal, que é a seguinte: se, entretanto, nós interrogamos os espíritos unicamente porque os julgamos mais capazes que os outros para melhor nos esclarecer sobre coisas deste mundo, claro é que não nos poderão dispensar grande simpatia, ou seja, espíritos não precisa de seletividade. É justamente o conteúdo das perguntas, as formulações, os objetivos das nossas perguntas, o propósito que vão fazer com que eles estejam conosco. E aí a gente precisa ter muita responsabilidade no que tange a isso, para que não seja feito de uma forma qualquer, porque vai ser inútil toda a proposta de reunião, de estudo, de busca de intervenção dos espíritos para esse fim. Então, meus irmãos, vamos começar pelo conjunto de questões em torno das perguntas que nós devemos ou não fazer aos espíritos. E aí se começa especificamente sobre as perguntas agradáveis e desagradáveis que se pode fazer ou não aos espíritos, né? Kardec começa com uma pergunta que é bem interessante e a resposta se torna mais interessante ainda, que é a seguinte: os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são dirigidas? E a resposta, ela é de tal forma tão lúcida, tão clara, que a gente sabe exatamente com que propósito essas questões vêm sendo tratadas. Conforme as perguntas, os espíritos sérios sempre respondem com prazer as que têm por objetivo o bem e os meios de progredirmos. Não dão ouvidos a perguntas fúteis. Isso se forem, evidentemente, espíritos sérios, né? Se forem espíritos bons. Há ocasiões em que espíritos levianos podem tentar responder essas perguntas? Podem, para justamente satisfazer a nossa leviandade também, o nosso despreparo espiritual, a nossa condição moral, o nosso ego, a nossa vaidade, entendeu? Então, tudo está de acordo com quem eu sou. Eu que estou fazendo a pergunta, o médico que está participando do processo. Pode ter um conjunto de pessoas dentro daquela reunião que estão despreparadas no sentido moral e que isso vai interferir sobre as perguntas. E aí, evidentemente, que nem toda pergunta vai ser respondida de acordo com essa condicionante. Basta que uma pergunta seja séria para obter uma resposta séria. Olha a outra pergunta, viu? Não, isso depende do espírito que responde. E neste caso específico, a pergunta séria pode não ter uma resposta séria, porque um espírito leviano pode estar dando essa resposta para aquela pergunta, muito embora você sabe qual é o propósito. E cabe a você que está no processo de preparação ter a percepção de que a resposta que aquele espírito está dando tem um propósito inútil e que, consequentemente, você precisa revisitar o seu conhecimento, a sua preparação. E se você se deu por satisfeito, mais uma vez, observe-se de novo, porque certamente você está precisando fazer alguns ajustes em termos de comportamentos e atitudes. Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Olha,
Mais uma pergunta? Não é a pergunta com que mais antipatizam os espíritos levianos, e sim o caráter de quem a faz. Quem a faz? Como é que é a condição moral desse indivíduo, desta pessoa que está fazendo a pergunta, ou da equipe que está fazendo parte desse contexto? Sob que propósito? Entende? Quais as perguntas com que mais antipatizam os espíritos bons? Todas as quais sejam inúteis, ou feitas por pura curiosidade, com vistas a experimentá-los. Neste caso, eles não respondem e se afastam. E o que é que acontece? Se afastam compulsoriamente. Se afastam e não vão participar mais daquelas reuniões, porque aquela reunião está dentro de um contexto que foge aos princípios sérios do Espiritismo. E que aquilo não pode estar atendendo a propósitos sérios. Então, realmente, a assistência daqueles espíritos que são nobres vai deixar de existir. E sim, pode acontecer de espíritos levianos, de espíritos mistificadores, assumirem a presidência da reunião e os médios despreparados, desarmonizados, desequilibrados, que dificilmente aceitam isso, porque têm vaidade na situação, vão achar que estão sendo bem assistidos. Iam ou haverão questões que sejam antipáticas aos espíritos imperfeitos? Claro, que são justamente aquelas que têm um teor moral mais elevado. Somente as que possam desmascará-los a ignorância ou embuste quando procuram enganar. Então, vai que chega alguém naquela reunião que tem uma preparação mais elevada e que formula algo que põe esses espíritos em xeque. Eles vão reagir. E aí? Quem está errado? É quem fez a pergunta certa ou quem não quer responder? É preciso muita preparação, muito conhecimento e muito estudo, porque nem todos os espíritos estão aptos a compreender as perguntas que podem ser feitas. E por que respondem os espíritos? Os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas questões, o que não os impede de responder, bem ou mal, como acontece entre nós. Então, assim, me diga com quem andas, que eu digo quem tu és. Quais são as tuas atitudes do dia a dia? Qual é o teu comportamento? Como é que você se relaciona com as pessoas? Quais são os sentimentos que você nutre? Como é que anda teu coração, teus pensamentos? Tudo isso vai justificar a presença ou não dos bons espíritos, e a gente tem que ter muito cuidado nesse aspecto. Continuando o nosso estudo, a gente vai para a parte seguinte, que é perguntas sobre o futuro. E a questão que inicia é a seguinte: os espíritos podem nos revelar o futuro? Para quê? Com que finalidade? A primeira pergunta tem que ser essa. E se eles revelam o futuro, o que de fato vai contribuir em termos de desenvolvimento para nós mesmos? Qual a finalidade? Para que saber o futuro? Os espíritos respondem: se o homem conhecessem o futuro, não cuidaria do presente. Olha que profundidade. Para que conhecer o futuro se eu ainda tenho o agora para ajustar? Para que prever algo que talvez não vá contribuir com o meu desenvolvimento, uma vez que eu possa atropelar todo o processo porque eu quero chegar lá mais rápido? E aí, onde é que eu fico nessa história? Como é que eu estou entendendo-me como ser universal que sou, como ser integral, como ser espiritual, querendo essas previsões que simplesmente podem ser totalmente desnecessárias? Esse é um ponto sobre o qual sempre insistisse com vistas à obtenção de uma resposta precisa. Veja que preciosidade de resposta que os espíritos nos dão.
deixando claro o nosso despreparo, a nossa presunção, a nossa arrogância. E que a gente muitas vezes fica querendo saber. O mundo vai se acabar. Vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Essa pandemia vai acabar. Vai acabar no mês tal, do ano tal. Deixa acontecer, gente. Faça a sua parte, cuidando para que a coisa não prolifere, que o mal não se estabeleça entre nós, que a bondade sim é que cresça, que nós façamos mais caridade, coisas do tipo que vão combater essas situações e que a gente vai aprendendo a conviver com elas. Evidentemente que eu não preciso abaixar a guarda, mas eu também não preciso estar totalmente envolto sobre esse contexto. E na continuidade, responde os espíritos a Kardec. Às vezes, os espíritos não anunciam espontaneamente alguns acontecimentos que se darão realmente no futuro? Pergunta do Kardec. Aí responde: pode acontecer que o espírito preveja coisas que julgue conveniente revelar, ou que ele tem por missão tornar conhecido. Ou seja, pode acontecer sim. No entanto, com que propósito? Para quê? Isso tem uma finalidade útil? Isso vai ajudar alguém em alguma situação? Vai ajudar um conjunto, uma comunidade, uma sociedade inteira? Se isso vai acontecer, então beleza, vamos anunciar e vamos ver o que é que vai se desenrolar a partir daqui. No entanto, é nesses casos que se deve desconfiar, ainda mais dos espíritos mistificadores, que se divertem em fazer previsões. Só o conjunto das circunstâncias permite que se verifique o grau de confiança que elas merecem. Entende? A importância de observar os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes são muito importantes. E aí entra justamente a questão que vai se desenrolando na justificativa, na explicação dessa pergunta. As predições mais sujeitas à desconfiança são todas que não tiverem utilidade geral. Não é uma questão particular, privativa, entendeu? Isso é totalmente desnecessário. Vá cuidar da vida, vá trabalhar, vá servir, vá rezar, vá fazer coisas que realmente agreguem valor para você, espírito, que está se adaptando ao seu crescimento, à sua evolução, entendeu? E isso sim é muito importante. E por que espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento, não definem data? Será porque não podem ou porque não querem? Essa questão de data, gente, é tão séria. Para que data? Avalie. Não, mas é porque eu tenho que me preparar. Para quê? Não tem finalidade nenhuma. Não vai ajudar em nada. Então, essa questão, eu já vi muitas situações lá atrás em que se fala que o mundo vai se acabar no dia tal, no ano tal, no mês tal. Até hoje não acabou. A raça humana vai se acabar sim, porque a cada dia alguns de nós vamos morrendo, vamos retornando à nossa condição primária, a condição de espírito, mas outros ficarão e o mundo continua. Outros vão sobreviver, vão superar essa pandemia, outros tantos não. É um processo, é a evolução, isso é o desenvolvimento da raça humana. Estamos nesse processo, entendeu? E a resposta é simples, pelos dois motivos. Eles podem, em certos casos, fazer um acontecimento seja pressentido. Nessa hipótese, é um aviso que vos dão. Quanto a lhes precisar à época, muitas vezes não devem fazê-lo ou também não podem porque eles mesmos o ignoram. Essa premissa de data só pertence a Deus, gente. Não tem importância nenhuma, não tem valor nenhum, não vai nos levar a canto nenhum. Então pense nisso. Onde você pretende chegar com essa história de data? E aí você vai entender que realmente isso não está levando a gente a nada. Aí vem para as questões seguintes, né? Perguntas sobre existência passada e futuro. Para quê?
Pode ser sim que em algum momento nós precisemos ter um esclarecimento sobre o nosso passado, para hoje, né, a gente se melhorar. Mas eu estou pronto também para saber do meu passado? Qual a finalidade? Qual o objetivo? O que isso vai agregar de valor para meu hoje? Perguntas feitas aos espíritos. Os espíritos podem revelar as nossas existências passadas? Resposta simples. Deus alguma vez permite que elas vos sejam reveladas conforme o objetivo, qual o propósito, qual a finalidade, para quê? Por quê? Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras e, neste caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Então não força a barra perguntando, os espíritos não vão responder, não vai levar você a canto nenhum. Agora pode sim dizer que um espírito zombeteiro tente revelar alguma coisa do seu passado, isso no sentido de te perturbar. Então preste atenção, eu estou pronto para essas revelações? O que é que eu vou ganhar com isso? Tem que se perguntar. Podemos ter alguma revelação sobre nossas existências futuras? Não. Tudo que os espíritos vos disserem a tal respeito não passará de gracejo, e isso se compreende facilmente. A vossa existência futura não pode ser determinada de antemão, pois dependerá do vosso proceder na terra e das resoluções que tomardes no estado de espírito. Compreende? É o agora que importa. O futuro será a consequência. Do mesmo jeito que o hoje é consequência do nosso ontem, como espíritos. Então, realmente não tem nenhum fundamento essa questão. E perguntas sobre interesses morais e materiais. Podemos pedir conselhos aos espíritos? Vem logo essa pergunta. É claro, né, gente? Os espíritos bons vão nos orientar, porque é com muita felicidade que os espíritos fazem isso. Eles querem o nosso bem. E a resposta está muito objetiva nesse sentido. Sim, certamente. Os espíritos bons jamais recusam de auxílio aos que os invocam com confiança, principalmente no que diz respeito à alma. Mas repelem os hipócritas, os que simulam pedir a luz e se comprazem nas trevas. Olha aí. Então, se você realmente está sendo sincero, verdadeiro, que está saindo do teu coração essa questão, a resposta vai vir correta, vai vir coerente, vai vir conveniente e vai sim te ajudar de alguma forma. Os espíritos podem dar conselhos sobre coisas interessantes de interesse particular? Talvez, nem sempre. Algumas vezes, conforme o motivo. Isso depende também a quem tais conselhos são pedidos. Quem é o espírito, né? Os pedidos que se relacionam às questões da vida, né, privada, se acontecerem de ter respostas, serão espíritos familiares que darão. Porque eles estão ligados à nossa relação íntima, eles nos conhecem, entendeu? Evidentemente que essa resposta pode acontecer se isso tiver algum interesse, algum propósito para o nosso desenvolvimento, para o nosso desempenho, para o nosso crescimento, entendeu? Os espíritos familiares podem favorecer os interesses materiais por meio de revelações? Podem, e algumas vezes o fazem, de acordo com as circunstâncias. Mas fique certo de que os espíritos bons jamais se prestam à cupidez. Os maus, sim, fazem brilhar mil atrativos diante dos nossos olhos, a fim de nos excitar e depois nos mistificarem pela decepção. Preste atenção, para que pedidos de revelações? Para que prever futuro? Para que saber coisas que não têm importância nenhuma? Vive o agora, trabalha, serve, sabe? Ocupa a mente, estuda o espiritismo, não se compraz em buscar respostas para coisas que você mesmo pode dar através do teu esforço, da tua luta constante, porque o espiritismo serve justamente para isso, para nos orientar, nos guiar. E aí vem uma outra pergunta sobre sorte, né? Quais são as perguntas sobre a sorte que são feitas aos espíritos? Podemos pedir aos espíritos esclarecimentos sobre situação que se encontram no mundo espiritual?
Aí os espíritos respondem sim. E eles prestam de boa vontade quando o pedido é ditado pela simpatia e pelo desejo de ser útil, e não pela curiosidade. Fulano desencarnou, como é que ele está? Isso vai servir para alguma coisa. Não é porque eu estou com peso na minha consciência, porque antes dele morrer eu estava brigado com ele. Então, meu irmão, não faça essa pergunta, porque a tua resposta pode ser tão inútil quanto a tua ideia. Compreende, sim, qual é a minha preocupação com relação àquele espírito, é ajudar? Então, se você quer ajudar, ore, ame, perdoe, se perdoe e siga em frente. Deixe o espírito também seguir em frente, entendeu? Porque essa proposta não tem sentido. Não vos esqueçais de que o fim essencial, exclusivo mesmo do espírito, é a vossa melhora, e que para alcançardes é que o espírito tem a permissão de nos iniciarem na vida futura, oferecendo-nos exemplos de que podemos aproveitar. Quanto mais nos identificamos com o mundo que nos espera, tanto menos saudosos nos sentiremos do orbe onde agora estamos. Aí sim está o fim atual da revelação. Então, certas revelações, elas só são importantes se elas vão ter um propósito nobre para nós, entendeu? E sobre a nossa saúde? Perguntas sobre a saúde. Os espíritos podem nos dar conselhos sobre saúde? Sim, é claro, mas a saúde é uma condição necessária para o bom trabalho de quem está na Terra, né? E por isso os espíritos sim se preocupam com o nosso bem-estar. Mas há espíritos ignorantes que sentem prazer em dar qualquer outra resposta. Então, primeiro, observe para quê. E outras vezes a doença é um elixir para o espírito. Então a gente tem que ter esse cuidado. Aí ele faz uma analogia, né, explicando. Se um médico evocasse os espíritos de seus pacientes que morreram, poderia obter esclarecimento sobre a causa de suas mortes, sobre as faltas que haja cometido no tratamento daquele paciente, aumentando assim sua experiência? Se for nesse propósito, se esse propósito for útil, sim, a resposta é sim. Pode, isso seria muito útil, sobretudo se conseguisse a assistência de espíritos esclarecidos, que supririam a falta de conhecimento de certos doutores. Mas se o médico está pedindo por vaidade, pode ter certeza que a resposta não vai ser boa. Então tem que observar esses aspectos. E sobre invenções e descobertas? Os espíritos podem guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? Aí a explicação é tão clara, porque tem a história do progresso. O espírito tem que se esforçar para fazer o seu trabalho. Entendeu? Está na lei do trabalho isso, está no livro dos espíritos. A ciência é obra do gênio. Só deve ser adquirida pelo trabalho, pois é somente pelo trabalho que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele lhe bastasse apenas interrogar os espíritos para saber tudo? Aí ele destaca que sim, o sábio e o inventor são assistidos pelos espíritos, de lhe deixarem todo o mérito, no entanto, deixando todo o mérito, pois é necessário que elabore as ideias e as ponha em execução. E os tesouros ocultos? Os espíritos podem fazer que descubram certos tesouros? Os espíritos superiores nunca se ocupam com essas coisas, mas os espíritos zombeteiros sim, muitas vezes com a intenção de se comprazer e nos apontar um lugar que se acham em lugares opostos. A gente tem que se desprender das coisas materiais. Então, para que saber sobre o tesouro? Onde é que ficou aquela carta, aquele testamento? Onde é que ficou aquela joia da minha mãe, da minha tia, não sei o quê? Gente, isso não é ocupação de espírito nobre. Para quê? Qual a finalidade? Nenhuma. E sobre mundos, outros mundos? Qual o grau de confiança que podemos ter nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições. Pois bem devemos compreender que espíritos vulgares são tão incapazes de nos informarem a esse respeito quanto seria um ignorante entre nós
que nos descrevem todos os países da Terra. A resposta é tão sutil, tão delicada, tão elegante, mas tão verdadeira, que para que a gente se preocupa em fazer essas perguntas, né? Deixa isso acontecer no tempo certo. Para que saber como é que é Saturno, Júpiter, Urano, Netuno, estou falando especificamente dos planetas que estão aqui, né, na região da Terra. Imagine outros tantos planetas, outras estrelas, enfim. Conhece melhor a Terra. Dedica a que a Terra melhore. No geral, meus irmãos, a gente tem que observar o seguinte, que os espíritos nobres, eles vão estar sempre disponíveis para ajudar a gente ao nosso desenvolvimento, ao nosso progresso. E que existem, sim, muitos espíritos zombeteiros, levianos, que têm o propósito de nos regredir, que têm o propósito de nos perseguir, nos impedir que progridamos. Aí entra as justas orientações do Mestre Jesus, quando ele nos remete a todos os ensinamentos que estão lá no seu Evangelho. Os Espíritos nos trazem as revelações, mas o nosso guia e modelo é Jesus, que nos remete a fazer a nossa transformação moral constantemente, a nossa reforma íntima, o nosso encontro com o nosso lado nobre. Como estamos, então, em conexão com Deus? Perguntar aos Espíritos, evocar os Espíritos para fazer perguntas em torno de coisas materiais, não tem fundamento nenhum. Agora, se for sob propósitos nobres, de ajudar a humanidade, de ajudar a vida a se desenvolver de uma forma útil e não leviana, certamente que os espíritos bons vão estar aqui. E eu lhe digo mais, talvez nem precisemos perguntar, porque se nós estamos no caminho da retidão, os nossos amigos espirituais vão nos orientar através da inspiração, através da orientação sutil, mente a mente, perispírito a perispírito, como nós já aprendemos na mediunidade. Então, diga a si mesmo quem você é. Conhece-te a ti mesmo, como diz o nosso querido Santo Agostinho, e tantas vezes já falamos nesse curso. Revele a si mesmo a sua natureza. Busque no seu coração transformar a sua vida numa plenitude de amor. E que essa luz que habita em você se expanda e que fique circundando você, de forma que todos que convivem com você sintam a tua presença amiga e até os espíritos que te acompanham, e principalmente os espíritos amigos e familiares, os espíritos nobres, possam continuar sempre conectados contigo para guiar teus passos, fortalecer tua caminhada, te orientar, te segmentar para que o bem prevaleça sobre todas as coisas e que o amor seja a fonte viva para construir a tua vida e que Jesus habite no seu coração sempre. Muito obrigado pela oportunidade desse estudo, desse encontro, e que Jesus nos abençoe hoje e todo sempre. Um abraço em todos vocês, cuidem-se, mantenham as orações e confiem que logo estaremos juntos. Um forte abraço, muita luz para todos.